Olá, meu nome é Daniela Bessa e eu sou professora da disciplina em EAD Psicologia. Na unidade de hoje, vamos trabalhar com teorias psicológicas. Você se lembra, provavelmente, na unidade anterior, que recuperamos a história da psicologia, recuperamos as origens dessa disciplina e eu falei sobre a diferença entre psicologia do senso comum e psicologia como ciência. Na unidade de hoje, nós vamos trabalhar com teorias psicológicas. A psicologia, ela se foca na subjetividade, ou seja, ela busca compreender o ser humano em suas várias manifestações. Como é impossível compreender uma pessoa em suas várias manifestações, há várias teorias psicológicas que se responsabilizam por analisar partes ou facetas do ser humano. Cada teoria tem a sua especificidade, ou cada teoria vai se focar em um aspecto do ser humano. Vamos trabalhar com 3 dessas teorias na unidade 2 do curso de Psicologia, ou da disciplina de Psicologia. A primeira teoria é o behaviorismo. Essa teoria surge no início do século XX, através de um norte-americano chamado John Watson. Watson tinha um interesse grande em estudar o ser humano, não considerando a introspecção. Como assim? Até então, se buscava entender o ser humano a partir da sua intimidade ou a partir do seu interior. Watson buscou conhecer o ser humano a partir das suas manifestações observáveis, ou seja, a partir do seu comportamento. Ele tem como precursor um russo chamado Ivan Pavlov, que mostrou que os animais, poderiam ser condicionados. Ou seja, os animais poderiam adotar um determinado comportamento a partir da motivação para tal, ou a partir de um treinamento para tal. Após Watson, houve um outro psicólogo que melhorou essa teoria. Esse psicólogo é Skinner. Skinner criou uma teoria denominada condicionamento operante. Em que se baseia o condicionamento operante? Conforme Skinner, nós somos condicionados ou nós agimos no mundo a partir de ações que foram aprendidas ou agimos no mundo a partir das experiências anteriores nossas. É dele o termo reforço. Há termos importantes na abordagem de Skinner, como reforço, extinção, punição, e você vai ouvir um pouco sobre isso em alguns dos vídeos dessa unidade e vai ler um pouco sobre como se processa o condicionamento operante. A segunda teoria psicológica na qual eu quero me deter é a psicanálise. A psicanálise, ela é uma das mais conhecidas teorias psicológicas. Seu fundador é Sigmund Freud. E com certeza você deve ter ouvido pessoas mencionando, olha, esse problema nem Freud explica. Ou, para resolver a questão X, só Freud. Freud era um médico neurologista vienense que começou a tentar entender ou começou a buscar um conhecimento sobre como funciona um padrão neurótico de comportamento. Ele começou a lidar com um grupo de mulheres chamadas histéricas. E a partir daí, do trabalho com as histéricas, ele vai construir a sua teoria. A base da teoria de Freud se assenta no conceito de inconsciente. Então, se para o behaviorismo o comportamento era o que deveria ser analisado,
Para os psicanalistas, o que deve ser analisado é o inconsciente. Como que nós vamos analisar o inconsciente? Nós percebemos as manifestações do inconsciente através dos sintomas, através dos atos falhos, através dos xixes ou daquelas piadas irônicas. É de Freud o conceito de libido, a teoria da pulsão, e tem vários termos que são típicos do pensamento freudiano, como, por exemplo, quando ele vai mencionar sobre a relação, sobre os componentes da personalidade, quando ele menciona o id, o ego e o superego. E, por fim, a terceira teoria de que trata essa unidade é o humanismo. O humanismo, ou abordagem centrada na pessoa, ele foi criado por Carl Rogers, um norte-americano, baseado em trabalhos ou em conjunto com outro psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow. Na verdade, Rogers vai construir a sua teoria a partir do que ele aprendeu de Maslow. A abordagem humanista, ela se foca nos relacionamentos humanos. Ela se preocupa em compreender como o ser humano se relaciona. Para entender como o ser humano se relaciona, é necessário que se compreenda as experiências do sujeito, ou que se compreendam as experiências do sujeito. O que essa pessoa vivenciou, com quais pessoas ela se relacionou. Rogers defendiam a crença de que o ser humano ele tem potencial e ele tem um potencial que caminha para a bondade. O ser humano é capaz de superar desafios, o ser humano é capaz de superar determinismos. Por isso que expressões como autoimagem, autoestima, vêm muito a reboque do pensamento de Carl Rogers e da abordagem humanista. Até a próxima aula!